Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreveu as seguintes palavras: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pai, que o Senhor nos conduza nessa manhã de acordo com a Tua vontade, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, para que a Tua palavra frutifique em nós, que o Senhor possa nos transformar e nos moldar segundo a Tua palavra, meu Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel, e estamos aprendendo como a igreja precisa se defender para que esta ameaça não cause divisão no meio do povo de Deus. E hoje vamos falar sobre alianças profanas. Eu quero ler para a igreja agora uma história que eu peguei em um livro. O autor é americano, então provavelmente ele está relatando uma experiência de uma igreja nos Estados Unidos. Os nomes são fictícios, obviamente foram trocados. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa história, para você entender um pouquinho o poder destrutivo do espírito de Jezabel. O que eu vou ler agora não está na Bíblia. É uma história tirada de um livro que eu estou lendo. E fala de uma igreja. Nelson tomou outro gole de café e continuou observando a jovem atraente. Ela estava bem vestida, com um conjunto escuro e tinha um ar otimista. Seu aperto de mão demonstrava ser ela uma pessoa confiante, que olhava diretamente para as pessoas, enquanto as envolvia numa conversa agradável. Era uma jovem vivaz e entusiasta, dona de um carisma penetrante. Tinha a habilidade de atrair as pessoas. Era divertida e parecia uma estudante devotada da Bíblia. O número de membros da igreja de Nelson estava diminuindo,
e pessoas que ele estava preparando para ocuparem cargos de liderança tinham saído. Para preencher o lugar deles, tinha de encontrar novos líderes. Seu desespero aumentava a cada mês com a diminuição dos dízimos e ofertas. Quando conversavam, a jovem expressava suas opiniões sobre como aumentar a assistência na igreja. Dona de um aguçado tino empresarial, ela criou um esquema para colocar a igreja numa posição de domínio. Com o tempo, ela foi se tornando cada vez mais influente na igreja e passou a liderar um grupo de estudos bíblicos de mulheres. Ao mesmo tempo, Nelson sentia-se intrigado com as convicções daquela jovem. Ela parecia ter uma profunda experiência com o Espírito Santo. No entanto, parecia que um espírito das trevas lhe dizia para fazer coisas estranhas, algumas das quais já tinham resultado em práticas imorais. A despeito disso, Nelson e sua esposa gostavam da companhia da jovem. Reconhecendo seu potencial, os dois se encontravam com ela com frequência e até tentavam ser seus mentores. Enquanto eles depositavam grande esperança naquela mulher, as jovens da igreja começaram a se aproximar dela cada vez mais. Enquanto a influência dela crescia, a influência de Nelson parecia diminuir. Como um pneu com vazamento, lentamente a igreja estava esvaziando. Então, a esposa de Nelson começou a sofrer de várias enfermidades e a sua mente, a mente de Nelson, se encheu de fantasias sexuais. Para complicar mais as coisas, o ambiente amigável entre os líderes se tornou um ambiente de divisão, e os grupos pequenos, que antes eram vibrantes, começaram a morrer. Um dia Nelson ligou para um amigo e pediu ajuda. Quando o amigo começou a orar, ele teve um sonho que lhe permitiu enxergar através da cortina de fumaça do inimigo. O amigo compartilhou com Nelson o que Deus tinha mostrado e ele confirmou. Mesmo assim, ele e a esposa pareciam divididos, esmagados pela indecisão e pela confusão. Continuaram dando à jovem mais responsabilidade, liderança e autoridade dentro da igreja. Eles admitiram que ocasionalmente ela recebia conselhos de um espírito guia. Mesmo assim, eles a amavam e queriam ajudá-la e diziam entre si o que deviam fazer. Uma aliança profana significa uma aliança que não é aprovada por Deus. Eu disse aqui na semana passada, ninguém, absolutamente ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Você lembra disso? Quem esteve aqui semana passada? Falei? Lembra que eu falei? Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Todas as vezes que nós substituímos Deus como nosso Senhor e nosso conselheiro e colocamos alguém no lugar dele, as coisas vão dar erradas. Como a história que eu acabei de ler para vocês. Um relacionamento fruto de uma aliança profana vai afastar você gradativamente da presença de Deus. Não é uma coisa que aconteça rapidamente. É uma coisa que vai esfriando você lenta e vagarosamente. São alianças que vão dizer para você que você está orando muito. Você está ficando meio bitolado. Tudo que você fala é Deus, Deus, Deus. Você não cansa disso, não?
Ah, não dá para conversar com você não, você só fala da Bíblia. Gente, você não lê outro livro não? Vai ver uma Netflix. Ah, jejum de novo, você está de jejum? São pessoas que vão tentando afastar você daquilo que pode aproximar você de quem? De Deus. Quem serve a Deus nunca vai tentar afastar você dele. Você guardou a frase que eu disse? Você consegue repetir? Nunca. Quem serve a Deus nunca vai tentar afastar você de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque esta passagem de Paulo sobre o jugo desigual, ela é muito usada para relacionamentos sentimentais, né? Para namoro, casamento, essas coisas. Mas Paulo está falando aqui de algo muito mais abrangente, porque qualquer relacionamento com uma pessoa que não professe a mesma fé do que você, pode afastar você da presença de Deus. Deus não aprova esses tipos de relacionamento. Ah, pastor, como é que o senhor diz isso? Bom, quando Deus mandou o povo entrar em Canaã e conquistar a terra, Ele mandou Moisés dizer ao povo: quando vocês conquistarem a terra prometida, não façam aliança com eles. Não se casem com as filhas deles, e nem tomem as filhas deles por esposas dos filhos de vocês. Isso é o que Deus está falando? Não façam alianças profanas. Quando Neemias e Esdras estão fazendo aquele movimento de reforma, voltando do cativeiro da Babilônia, meus irmãos, quando Esdras e Neemias retornam, eles encontram vários judeus casados com mulheres que não eram da descendência judaica. E sabe o que Esdras mandou fazer? Mandou os homens mandarem as mulheres embora. Porque aquilo representava alianças profanas. Então nós temos que entender que o espírito de Jezabel, ele vai tentar fazer de tudo para afastar você da presença de Deus. Já falamos aqui, quando Acabe se casa com Jezabel, o que ela faz? Ela traz o culto a Baal, ela manda matar os profetas do Senhor, ela estabeleceu os falsos profetas dele, para quê? Para calar a voz profética em Israel, porque quando ela cala a voz profética de Israel, o povo de Deus não escuta mais a voz de Deus. Essa é a estratégia de Satanás. Satanás, ele não precisa afastar você muito de Deus, ele só precisa fazer com que você pare de escutar a voz de Deus. Mas pastor, como é que Satanás vai fazer eu parar de ouvir a voz de Deus? É fácil, é só ele convencer você que você está orando muito, que você está lendo muito a Bíblia, que você está jejuando muito. Para um pouquinho. E aí o próximo passo ele vai dizer: agora eu vou te apresentar outras coisas para você colocar no lugar. E aí daqui a pouco você não está mais orando, nem lendo a Bíblia, e nem jejuando. E quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você não jejua, você não ouve mais a voz de Deus. Acabe chega ao trono de Israel debaixo de uma aliança profana, porque o seu pai tomou Israel através de um golpe, e para assegurar e ampliar o seu reino, ele promove então o casamento de Acabe com Jezabel. Por quê? Trazendo uma nação estrangeira, a cabeça do pai de Acabe funcionava, aliás, a cabeça dos reis daquela época funcionava assim: para eu estabelecer o meu reino, eu preciso fazer alianças, então eu vou trazer reinos vizinhos que sejam fortes para se aliançarem comigo, e essas alianças eram feitas através do quê? Do casamento.
Então, ao invés de fazer aliança com o Deus de Israel, eles preferiram fazer aliança com outros povos, alianças profanas, alianças que não agradavam a Deus, resultado de jugo desigual. Então Onri promove o casamento de Acabe com Jezabel. E aí este casamento cria um vínculo político entre Israel e Tiro. E aí começa a desgraça em Israel, porque começam as concessões. Acabe começa a permitir que Jezabel fizesse em Israel o que ela bem entendesse, porque quando você faz uma aliança com alguém, existem alguns termos, sim ou não? Então, um dos termos da aliança entre Israel e Tiro é que quando Acabe casasse com Jezabel, ela teria a liberdade para trazer para Israel o culto ao seu Deus. Acabe assinou isso. Então Acabe tinha que cumprir, porque ele assinou, ele se colocou nessa posição. E quando Jezabel traz para Israel o culto a Baal, isto significou o naufrágio de toda a nação no processo de idolatria. Já falamos aqui também, quando Deus tira Israel do Egito e vai dar ao povo de Israel os seus mandamentos, qual foi a primeira coisa que Deus falou para o seu povo? Quem lembra? Primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. É isso? Certeza? Absoluta? Quem concorda que é isso aí? Levanta a mão. Mas vocês falaram que não querem levantar a mão, gente? Eu perguntei, qual foi o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu peço para levantar a mão. Quem concorda com isso, ninguém levanta. Quem concorda com isso aí? Pois bem, está errado, viu? Não é isso não. Eu já falei aqui também. Pastor, eu não guardo essas coisas. Então guarda o capítulo e o livro. É mais fácil. Quando você quiser lembrar dos 10 mandamentos, lembre-se de duas coisas. Êxodo 20. Guardou isso? Êxodo 20. É o texto que fala dos 10 mandamentos. Coloca, por favor, em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Foi isso que Deus disse ao povo de Israel. Então, Deus falou todas essas palavras. Qual foi o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, esse é o primeiro mandamento. Não tenham outros deuses, não tenham outros deuses diante de mim. Agora, você vai falar, mas pastor, era para não ter outros deuses diante dele. Mas os altares estavam meio escondidos. Como é que você esconde algo de um Deus que enche toda a terra? Aonde está a presença de Deus? Aonde está a presença de Deus? Em todo lugar, porque Ele é onipresente. Isso significa que Ele está em todo o lugar. Ele está lá no seu quarto, sabia? Mas pastor, meu quarto é secreto para os outros, para Deus não. Deus está lá. Quando você entra no seu carro para dirigir e sai fechando todo mundo, né? Deus também está lá. Pastor, Deus está lá comigo no carro? Está, misericórdia, pastor. Deus está lá. Então como é que você esconde algo de Deus que é onipresente? Então não tem como. Qualquer adoração a qualquer outro Deus, você vai fazer isso diante da presença do Deus Todo-Poderoso.
E quando Acabe assina aquele acordo político, naquele acordo dizia que Jezabel teria liberdade para praticar o culto a Baal aonde? Em Israel, ferindo assim o quê? O primeiro mandamento, idolatria. E isso mergulhou Israel na idolatria. Por quê? Porque o rei era responsável por guardar os mandamentos, e ele agora estava assinando uma aliança profana, abrindo mão disso. Então, esta necessidade de construir uma nação gloriosa, de aumentar os domínios, de fazer alianças, isso teve consequentemente como resultado a quebra do quê? Da lei. Para conquistarem glória, fama e riqueza e poder, eles quebraram o quê? A lei. Nada, meus irmãos, é mais importante nessa vida do que cumprir a vontade de Deus. Nada. Jesus, lá no Novo Testamento, ele conta uma parábola que diz que um homem tinha celeiros, mas teve um ano que ele teve uma colheita acima do normal. E Jesus contava que aquele homem então mandou fazer celeiros ainda maiores. E ele colheu tudo e armazenou tudo que ele colheu, aquela super safra. E quando ele olhou para aqueles celeiros abarrotados de mantimentos, de produtos que seriam vendidos e trariam para ele muito o quê? Dinheiro. Ele disse o quê para si mesmo? Agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te, porque o que tens guardado vai te abastecer pela vida inteira. O que Jesus disse? Louco. Hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você tem guardado vai ficar para quem? Ou seja, nada é mais importante, segundo a palavra de Deus, do que cumprir a vontade do Senhor. E Acabe, então, ao concordar com esta aliança profana, e eu estou repetindo este termo de propósito, para que isso fique inculcado na sua mente, aliança profana, aliança profana. Ao concordar com essa aliança profana, Acabe violou os mandamentos de Deus. E sabe o que acontece quando você viola os mandamentos de Deus? O que acontece quando a gente comete um erro? A primeira coisa que acontece quando a gente comete um erro diante de Deus, a gente fica com sentimento de quê? A primeira coisa, a gente fica com sentimento de culpa. Errei. Não é assim que acontece? Caramba, dei mole. Não devia ter feito. Isso acontece com você também? Amém. Acontece com todo mundo. A segunda coisa que acontece vai definir as consequências. O sentimento de culpa, ele acontece com todo mundo. Mas depois do sentimento de culpa, duas coisas podem acontecer que vão definir as consequências. A primeira, arrependimento. O arrependimento leva você à confissão e mudança. E, consequentemente, ele traz sobre a sua vida o perdão de Deus. Amém? Após o sentimento de culpa, se você se arrepender do que você fez, você vai confessar o seu pecado para o Senhor, e Ele vai perdoar você, e você vai seguir caminhando com Deus. Amém? Mas existe uma outra possibilidade que pode ser letal e fatal para a sua vida, para a minha vida, para a vida de quem quer que seja. Ao invés do arrependimento, algumas pessoas tentam justificar os seus erros. Isso é danoso. Saul, quando era confrontado pelos seus pecados, ele fazia o quê? Justificava os seus erros. E tomava cada lapada de Samuel, não era não?
Davi, quando era confrontado pelos seus erros, ele fazia o quê? Davi se arrependia. E nós vemos a diferença na vida dos dois. Acabe era um homem que não se arrependia. Acabe era um homem que fazia o quê? Dois caminhos: arrependimento ou querer justificar os seus erros. Acabe, você acha que era de qual tipo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25. Por esse texto, você vai entender, eu quero que você diga, quem você acha que Acabe era? Alguém que se arrependia? Ou alguém que se justificava? Nunca houve ninguém igual a Acabe, que fez o quê? Que se vendeu, e ele se vendeu fazendo o quê? Uma aliança profana. Ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não, pode manter, por favor. Porque Jezabel, sua esposa, uma pessoa que se vende para fazer o que era mal, é uma pessoa que se arrepende ou uma pessoa que se justifica? E quais são as consequências de uma pessoa que se justifica? No caso de Acabe, foi a morte. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o espírito de Jezabel vai tentar criar alianças profanas que vão tentar nos afastar da presença de Deus, calando a voz profética de Deus nas nossas vidas. E depois, o espírito de Jezabel vai tentar transformar você, ou a mim, ou quem quer que seja, em uma pessoa que não mais se arrepende, mas em uma pessoa que se justifica. Diante de Deus, só há um caminho a seguir, e é o caminho do arrependimento. Deus sabe o que a gente fez. Deus sabe que a gente errou. Quando Deus mandou o profeta Natã confrontar Davi, Deus sabia que Davi tinha cometido um pecado. Quando Deus mandou Samuel confrontar Saul, Deus sabia que Saul tinha cometido um pecado. Mas nos dois casos, eles tomaram caminhos diferentes. Um se arrependeu e foi abençoado. Outros tentou se justificar e acabou sendo morto em batalha. Não podemos esconder nada de um Deus que é onipresente. É ledo engano, é astúcia de Satanás querer fazer com que você jogue o seu pecado para debaixo do pano. O pastor não vai saber. Provavelmente não. A esposa do pastor não vai saber. Também não. A liderança não vai saber. Provavelmente também não. Mas Deus vai. Deus sabe. Deus conhece. Deus está presente o tempo todo. Então, Jezabel traz para Israel o culto a Baal. Jezabel traz para Israel a idolatria. E idolatria aos olhos de Deus era o quê? Idolatria aos olhos de Deus era o quê? Pecado. Primeiro mandamento: não tenham outros deuses diante de mim. Não tenham outros deuses diante de mim. Então nós temos que ter cuidado com as alianças que nós estamos fazendo. Eu disse, nenhuma pessoa que serve a Deus vai tentar afastar você dele. Você guardou essa frase? Nenhuma pessoa que serve a Deus vai tentar afastar você dele. Nenhuma pessoa que serve a Deus vai propor a você uma aliança profana.
Então, Jezabel leva essas práticas religiosas abomináveis para Israel. Ela ordenou que os ídolos de pedras fossem colocados não em lugares escondidos, mas em lugares altos. Ela erigiu um altar no templo santo de Deus, o altar a Baal. Ela corrompeu algo que tinha sido construído para a glória de Deus. Dessa forma, Jezabel trocou o santo pelo profano. E todas as vezes que alguém trocar o santo pelo profano, as consequências serão desastrosas. Não podemos trocar o santo pelo profano. Outra coisa que é dito a respeito de Jezabel é que ela trouxe, além da idolatria, ela trouxe outras práticas imundas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículo 22. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículo 22. Veja o que Jeú fala a respeito de Jezabel. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Qual foi a resposta de Jeú? Que paz? Se ainda continuam o quê? Se ainda continuam o quê? As prostituições de quem? E que mais? Então, quais foram as coisas, além da idolatria, que Jezabel trouxe para Israel? Pode falar. Prostituição e feitiçaria, coisas abomináveis ao nosso Deus. Tudo isso quem trouxe? Agora, por que Jezabel trouxe? Porque Acabe assinou uma aliança profana. Satanás não vai entrar se não houver uma brecha. Você escutou o que eu disse? Satanás não vai entrar. O espírito de Jezabel não vai entrar se não houver uma brecha. Agora, se houver uma brecha, ela existirá por quê? Quem abre a brecha? A gente. Então o que nós temos que fazer? Fechar as brechas. Porque se nós abrirmos as brechas, quem vai entrar? O espírito de Jezabel. O que é que nós temos que abrir? Não são brechas. Nós temos que abrir o quê? Vou ver se alguém lembra. Se você não pode abrir brechas, há uma coisa que você pode abrir, segundo a palavra de Deus. Não lembra? Vou dar uma dica, Apocalipse. Também não? Não? Jesus disse: eis que estou. E o que ele faz? Eis que estou à porta aí. Quem abrir a porta, eu entrarei. Então você também tem que tomar uma outra decisão. Se você tem eu falei de uma primeira decisão, o caminho, a diferença entre arrependimento e justificar os seus erros. Quem toma o caminho do arrependimento se reconcilia com Deus. Quem toma o caminho da justificativa vai andar brigado com Deus. Lembra disso? Agora eu estou te colocando uma segunda decisão. Brechas ou portas? O que você vai abrir?
que seja a porta para que Jesus possa entrar. Amém? E não brechas, porque Jesus não entra por brechas, Jesus entra pela porta. Quem é que entra pelas brechas? Satanás, o espírito de Jezabel. Então, Jezabel veio porque Acabe abriu a brecha. Ele assinou uma aliança profana. Então ela trouxe idolatria, ela trouxe prostituição, ela trouxe feitiçaria. E ela também trouxe algumas características junto com a sua personalidade, que envolviam manipulação, controle, perversão sexual e a própria idolatria. Então, nós tiramos algumas conclusões surpreendentes do que Jezabel fez em Israel. Primeiro, um espírito maligno motivava as suas ações e lhe concedia ampla influência. As ações de Jezabel eram motivadas por um espírito maligno. É por isso que o nome dela aparece lá no Apocalipse. E é por isso que se criou essa expressão, o espírito de Jezabel. Esse espírito que motivou essa mulher a trazer tanta desgraça para Israel, era o espírito que a motivava. E meus irmãos, não se engane, esse espírito que motivava as ações de Jezabel naquela época, ele continua influenciando pessoas até os nossos dias. Ele continua tentando se infiltrar no meio das igrejas para causar divisão, e quanto mais nós nos aproximamos do final dos tempos, mais esse espírito maligno vai tentar se entrincheirar nas igrejas. Não é à toa que ele aparece lá no Apocalipse. Nós temos que estar atentos, porque esse espírito maligno motivava as ações de Jezabel naquela época. Esse espírito maligno aparece motivando uma outra pessoa lá em Apocalipse, quando é escrito uma carta para a igreja de Tiatira. E esse espírito maligno continua influenciando pessoas até o dia de hoje. Porque o objetivo dele é calar a voz profética de Deus nas igrejas, para que as igrejas parem de ouvir a voz de Deus. E nós já estamos vendo por aí igrejas, eu já cansei de conversar com pessoas que foram a determinadas igrejas e me relataram: pastor, eu fiquei 3 horas dentro da igreja num culto, e durante as 3 horas a Bíblia não foi aberta. O que acontece dentro de um culto quando a Bíblia não é aberta? A voz profética de Deus, ela é silenciada. Porque a voz profética dessa igreja é a palavra de Deus. Amém? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a voz profética dessa igreja. E é por isso que em todos os cultos nós fazemos questão de abrir a Bíblia, ler e aprendermos o que ela tem a nos ensinar. Agora, quando uma igreja cede às motivações desse espírito maligno, as igrejas param de abrir a Bíblia. E quando você para de abrir a Bíblia, a voz de Deus fica silenciada. E sabe o que acontece? Quando a voz de Deus é silenciada, não há mudança na vida das pessoas. Ao invés de se arrependerem e se afastarem dos pecados, as pessoas aos poucos se transformam em pessoas que não se arrependem. E se elas não se arrependem, qual é a outra opção? Passam a se justificar diante de Deus. E quando não há arrependimento e passa a haver justificativa, não acontece mais mudança. E é por isso que hoje nós vemos pessoas, cruzamos com pessoas aí no meio da rua, que falam para você assim: eu sou crente. Você fala: sério? Pessoas que dizem que são cristãs, mas não temem a Deus, praticam coisas erradas, mentem, roubam, furtam, entram em esquemas, negociatas, não tem o menor pudor de fazer um gato na luz, um gato na água, e acham isso normal. Mentem para o patrão,
matam a mãe para faltar o dia de trabalho, mudam o atestado médico para ganhar mais dias. Isso é o resultado de pessoas que não se arrependem, apenas se justificam, porque o espírito de Jezabel tem entrado em igrejas e tem calado a voz profética de Deus. Aonde não há proclamação da palavra, não existe mudança. Segundo, primeira motivação é esse espírito maligno. A primeira conclusão, melhor dizendo, estou falando de conclusões a respeito da vida de Jezabel. A primeira conclusão é: um espírito maligno motivava as suas ações. A segunda conclusão é: o nome Jezabel, que era de origem fenícia, significa descasada. Já imaginou você casar com uma mulher cujo nome dela significa descasada? Você já sabe o que vai acontecer, sim ou não? Você está casando com uma mulher que chama descasada, está casando com problema. Porque uma mulher, Acabe já sabia que ela não ia se submeter. Embora ela fosse uma mulher casada, ela era uma mulher insubmissa. Ela não se submetia à autoridade do seu esposo, e muito menos do rei, porque ele não era só o esposo dela, ele era o rei de Israel. E além de não se submeter, esta mulher, cujo significado do seu nome significava descasada, ela ainda era uma mulher infiel, porque ela se deitava com vários homens. Aliás, os cultos a Baal eram caracterizados por práticas sexuais. Era por isso que ela era chamada de prostituta. Porque nos cultos feitos a Baal, o sexo corria solto. Embora o matrimônio seja um símbolo de respeito mútuo e submissão, Jezabel não se submetia a ninguém. E o que Satanás também tem feito no meio das igrejas? Primeiro nós falamos de calar a voz profética. Agora nós estamos falando de falta de submissão. E a falta de submissão dentro de uma igreja causa o quê? Não estou falando mais de casamento, estou falando de igreja. Uma falta de submissão dentro de uma igreja causa o quê? Rebelião. E sabe quem é o pai da rebelião? Quem foi que promoveu a primeira rebelião de todas? Quem foi? Satanás, que era conhecido como quê? Lúcifer, que vivia onde? Na presença de Deus, e se rebelou nada mais, nada menos contra quem? Então o espírito de Jezabel, além de tentar calar a voz profética dentro da igreja, e se ele cala a voz profética dentro da igreja, não há arrependimento, não há mudança, ele também promove o quê? Insubmissão. E a insubmissão promove o quê? Rebelião. Mas pastor, insubmissão a quem? Insubmissão ao pastor e à família pastoral, à sua esposa. Porque ela também lidera a igreja comigo. Eu não lidero sozinho. Insubmissão aos líderes de ministério. Insubmissão aos homens que foram separados por Deus, junto com as suas esposas, para servirem neste lugar como diáconos. Então veja quais são os propósitos de Satanás. Calando a voz profética de Deus, ele impede que as pessoas mudem. Calando a voz profética de Deus, ele transforma as pessoas em pessoas insubmissas. E pessoas insubmissas causam o quê? Rebelião. E pessoas insubmissas na igreja serão insubmissas também aonde? Pessoas insubmissas na igreja serão insubmissas também aonde? Em qualquer lugar.
Você vai ser insubmisso no trabalho. Vai falar para o chefe: quem você pensa que é para mandar em mim? E ele vai dizer assim: eu sou seu chefe. Mas eu sou filho do rei. Eu falei: então pega a sua paternidade e vai embora, você está demitido. Pessoas insubmissas serão insubmissas também aonde? Em casa. E aí ele destrói o seu relacionamento dentro da igreja, ele destrói o seu relacionamento dentro do trabalho, e ele destrói o seu relacionamento dentro do seu casamento. Filhos insubmissos, esposas insubmissas, e maridos que não e maridos insubmissos também. Ah, pastor, mas o marido, ele é submisso à esposa? Não, ele é submisso a Deus. Mas se ele é insubmisso na igreja, ele também vai ser insubmisso na sua relação com Deus. E aí, sabe o que acontece? O prato está feito. Satanás vai pegar o garfo e vai comer de banquete. Tudo isso começa com uma aliança profana. Assinou. Acabe, ele não abriu a porta. Ele abriu o quê? Quando você não abre a porta, você abre o quê? Brecha. E aí Jezabel entrou e fez a festa. Então, as consequências, as conclusões do que Jezabel fez são pelo menos duas. Primeiro, silenciando a voz profética de Deus dentro da igreja. Pessoas não vão se arrepender. E não se arrependendo, não existe mudança. E pessoas que não mudam, continuam fazendo aquilo que era errado. E não se engane, o que era pecado antigamente, continua sendo pecado hoje. O que Deus abominava antigamente, Ele continua abominando hoje. E segundo, insubmissão. Pessoas insubmissas são pessoas rebeldes. E pessoas rebeldes são rebeldes na igreja, são rebeldes no trabalho, são rebeldes dentro de casa, na sua vizinhança, aonde quer que você vá. Você acha que é isso o que Deus quer para a sua vida? Sim ou não? Não. Deus quer que você tenha uma família abençoada. Eu creio nisso. Amém? Deus quer que você tenha filhos abençoados. Mas para que os seus filhos sejam submissos, você precisa ser uma pessoa submissa. Porque os seus filhos serão aquilo que eles estão vendo todo dia. Ao olhar para você, eles estão vendo o quê? Uma pessoa submissa? Ou eles estão vendo uma pessoa insubmissa? Ao olhar para você, ele está vendo uma pessoa que se arrepende, ou ele está vendo uma pessoa que se justifica? Nós precisamos pensar nessas coisas, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jezabel tinha respostas para todos os problemas do rei. Acabe tinha um problema, lá estava Jezabel para resolver. Mas resolver da maneira errada, porque ela era uma aliança profana. E você acha que Acabe procurava quem quando tinha um problema? Deus ou Jezabel? E quem você vai procurar quando tiver um problema? Nós precisamos pensar nessas coisas. Esta série de mensagens servem para nós entendermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a sua igreja seja submissa a Ele. A vontade de Deus é que aquilo que Ele criou seja respeitado. A mulher submissa ao seu esposo, o esposo submisso a Deus, e assim um lar seja abençoado. A igreja tem uma liderança, então a igreja precisa ser submissa àquela liderança, porque aquela liderança tem que ser submissa a Deus. Se essa ordem for quebrada, tudo vai por água abaixo.
Ah, pastor, o senhor está falando que eu tenho que ser submissa à sua liderança porque lhe convém. Então troque de lugar comigo. Eu aceito me submeter a um pastor e você se submete a Deus. Fique à vontade. Se você quer trocar de lugar comigo, assuma a responsabilidade que eu carrego nos ombros. As pessoas acham que é fácil carregar certas responsabilidades. Eu lia a história de Moisés quando eu não era pastor e eu tinha um entendimento. Depois que eu virei pastor, toda vez que eu leio a história de Moisés, eu falo: Moisés, eu te entendo. Eu entendo porque que ele bateu naquela rocha. Eu entendo. Porque a responsabilidade sobre um líder é grande. Mas quando as coisas saem do lugar, a desgraça vem, a brecha se abre e o espírito de Jezabel entra. Por isso nós temos que fazer o quê? Fechar as brechas. Como? Sendo pessoas submissas, sendo pessoas que se arrependem, sendo pessoas que não colocam ninguém no lugar de Deus. Ao invés de procurarmos Jezabel para resolver os nossos problemas, nós temos que procurar quem em primeiro lugar? Temos que procurar a quem? E semana passada eu falei, não sei se você vai lembrar, que quando você tiver um problema, o que você tem que fazer? Quem lembra? Joelho no chão. Joelho no chão. Ah, pastor, mas não resolve nada. Isso é o que você pensa. Isso é o que Satanás quer que você pense. Quando Daniel teve um sonho, ele começou a pedir a Deus discernimento daquele sonho. Levaram 21 dias até que Daniel recebesse a resposta. Hoje você ora 5 minutos e se nada acontece, você desiste. Daniel orou quantos dias? 21. Aí você ora 5 minutos. Senhor Jesus, estou com esse problema presente diante de Ti, eu quero a solução, tal, porque o Senhor, eu creio que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus, olhou. 5 minutos se passaram, e aí, Senhor, nada? Vou embora. Você quer lidar com Deus de uma forma que não é possível. Quem está usando o relógio aí? Quem está usando o relógio aí? Faz assim, quem está usando o relógio. Beleza. Você acha que Deus usa relógio? Hã? Você acha que Deus usa relógio? Claro que não. Quem é que está com o celular aí? Você usa a agenda do celular para marcar os seus compromissos? Quem usa a agenda do celular para marcar compromisso? Quem usa? Pode levantar a mão. Ok. Você acha que Deus tem iPhone? Você acha que Deus tem Android? Mas a gente quer lidar com Deus como se Ele fosse regido pela nossa cronologia. Ao lidar com Deus, você precisa entender que Deus não está no tempo e espaço, Ele está na eternidade, onde não há medição de tempo. Ele é Deus de eternidade a... Então não adianta você querer apressar as coisas, não. Vai acontecer no tempo que Ele já determinou. Pastor, até lá o que é que eu faço? Persevere. Foi o que todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia fizeram. Perseveraram. Não adianta querer apressar Deus. Né? Não é igual aquelas crendices que você pega o santo e vira de cabeça para baixo. Está de castigo. Isso não acontece com Deus. Você não bota Deus de castigo. Ah, eu boto o pastor Deus de castigo, eu vou ficar uma semana sem falar com ele. Quem vai perder é você. Se você tentar colocar Deus de castigo, ficar uma semana sem falar com Ele, o maior prejudicado vai ser você mesmo. E é isso que o espírito de Jezabel quer: brecha, aliança profana. Eu ainda tenho muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui, dizendo que Deus
Ele quer uma igreja abençoada. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja que ora, que jejua, que lê a palavra. Deus quer uma igreja consagrada. E isso passa por uma questão crucial: feche as brechas e abra a porta. Você pode repetir? Feche as brechas e abra a porta, para que o espírito de Jezabel fique de fora e para que Jesus entre na sua vida. Precisamos entender isso. Isso é crucial para a saúde espiritual da igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Vou chamar o ministério de louvor aqui. Me ajuda, dá tempo da gente cantar um louvor. Amém. Vamos cantar a bondade de Deus. Separa aí, Emily, por favor. Deus é bom e é fiel em todo tempo. Eu creio nisso. E é por isso que nós precisamos nos esforçar. Deus não pede de nós. Preste atenção nisso. Olhe para cá, preste atenção. Deus não pede de nós nada que não esteja ao nosso alcance. Ele não vai pedir para você escalar o Monte Everest. Ele não vai pedir para você mergulhar até o Titanic. Ele vai pedir para você: seja fiel. Me busque. Ore. Leia a palavra. Jejue. Se consagre. Cumpra os meus mandamentos. São as coisas que Ele pede. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Cante então, cante. A bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus, a doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Então cante, tu és fiel. És fiel em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és tão
Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Pai, a estarmos alertas e vigilantes, para que a voz profética nessa igreja não se cale, para que haja verdadeiro arrependimento em nosso meio, ó Pai, para que haja mudança, transformação de vidas, ó Pai, para que nós sejamos um povo unido, Senhor, na Tua presença, que o Senhor continue governando sobre essa igreja, meu Pai, que as brechas sejam fechadas e que as portas dos corações se abram, Senhor, para que o Rei da Glória entre, Senhor, meu Deus. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua igreja, nos ensina a cumprir os Teus mandamentos, os Teus estatutos, os Teus juízos, ó Pai, a Tua palavra, que os nossos joelhos estejam postos no chão em oração, que o Senhor possa nos dar, ó Pai, uma verdadeira unidade na Tua presença, e que esta igreja continue vivendo de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. Amém. Eu quero convidar os